muita disciplina. Nos exercícios físicos, manter uma alimentação saudável é fundamental para ter bons resultados. Bom, e para falar sobre o que você deve comer antes e depois do seu treino, eu recebo agora aqui a nutricionista Cristine Volkmann. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada pela participação. Inclusive, a gente comentando aqui durante a reportagem sobre essa importância do TRX e que ele define pra caramba, né? De verdade. E, apesar de parecer um exercício fácil, ele recruta muita fibra muscular, porque tu trabalha com equilíbrio. Então, tu precisa dar um suporte nutricional para ter condições de ter um desempenho legal, de ter uma flexibilidade. É bem interessante. Sabe o que acontece, Cristine? Muitas pessoas acham que, eu vou me alimentar um pouquinho daquele jeito que eu acho que é o legal, comer de tudo, só que pouco, e aí acabam não tendo um bom desempenho na academia, um bom desempenho no treino, porque a hora que a pessoa conhece como deve se alimentar da forma correta, tudo muda. E aí, esse é o nosso objetivo aqui no programa, nesse momento, né? Mostrar o que você deveria comer antes e depois, de acordo com o seu objetivo. Ou seja, vamos começar então falando de emagrecimento. Quem quer emagrecer? O que deveria se comer antes do treino, antes de fazer a musculação, enfim, o treino que for, e depois? É como tu falou, é importante que a dieta do dia inteiro seja adequada. Só que não adianta eu ter uma dieta saudável e o meu pré-treino ser deficiente. Eu preciso ter o carboidrato, que vai ser o combustível para fornecer energia para o organismo funcionar, desempenhar. Eu não vou conseguir emagrecer, fazer o exercício se eu não tiver. Então é interessante fornecer um carboidrato complexo, um pão integral, uma geleia sem açúcar, associar com suco de fruta e um pouquinho de proteína. Não muita, porque pode dar um desconforto. É sempre importante lembrar que tem que ser uma alimentação leve, porque você vai realizar uma atividade física, então um alimento pesado pode dar um desconforto, ficar enjoado, náuseas. Então fazer assim, um pouquinho de carboidrato e um pouquinho de proteína, um peito de peru, um queijo branco, 40 minutos antes da atividade física. Tem que ser esse período, tem que ser esse tempo, 40 minutos? É interessante que a pessoa, porque a maioria das pessoas malha de manhã, treina de manhã. Então, mas o interessante é você fazer uma refeição 1h30 antes e meia hora antes da atividade física comer uma coisinha mais leve. Como não é isso que acontece, a maioria das pessoas acorda, come, vai pra academia, vai se exercitar. Já é o café da manhã? Já é o café da manhã, mas meia hora antes é o tempo necessário. É o máximo permitido. Para o alimento conseguir ser digerido e conseguir ser transformado em energia. A gente tem que pensar que ele tem que entrar na corrente sanguínea e fornecer o combustível que a gente precisa. Então, assim, quem pensa daquele jeito, eu vou emagrecer, não vou comer quase nada antes, está totalmente enganado. Não, isso é assim, até tem estudos hoje em dia que estão fazendo, treinar em jejum. Não é uma prática legal. Ao longo prazo, tu começa a queimar a massa magra. Porque o teu corpo, ele precisa de energia. Então, ele vai pegar o teu tecido muscular, quebrar, transformar em energia. Ele não vai utilizar a tua gordura. Então, tu até pode diminuir na balança, porque a massa muscular, ela é pesada. Mas a gordura... O percentual de gordura vai continuar igual, senão vai subir. Tá, então vamos lá. Você falou em pão integral, que seria o carboidrato, seria o quê? Uma fatia? Aí que tá. A quantidade depende muito da intensidade e do praticante. Se ele é alto, se ele é baixo, né? Porque a gente tem que adequar o peso dele. Vamos dar uma média em torno, assim, de uma fatia e meia de pão integral. Tá. Mais? Mais uma geleia sem açúcar, sem adição de açúcar. Um suco de uva, um suco de laranja, que tenha uma energia rápida, de absorção rápida. E um peito de peru, um queijo branco, uma proteína para botar em cima do pão. Uma fatiazinha de peito de peru em cima do pão, junto com a geleia, ou então um queijo, já é o suficiente para ser antes do treino. A gente tá falando aí no objetivo de emagrecimento, né? E no pós-treino, faz o quê? O pós-treino, diferente da hipertrofia, que tu já logo se alimenta, é interessante esperar um pouco. Você termina o exercício físico, não se alimentar logo em seguida. Esperar uma meia hora, 40 minutos, porque hoje em dia a gente sabe que, principalmente no TRX, você termina o exercício e continua queimando gordura. Então é legal o quê? Parar o treino, esperar uma meia hora para daí se alimentar. E daí pode ser, se for de meio-dia, arroz, feijão, carne, uma alimentação adequada. Se for meio da manhã, uma omelete de clara com peito de peru. Também, a mesma história, carboidrato e proteína. Só que aqui a proteína pode ser em maior quantidade. Não tem um problema da digestão e ela vai ser usada para recuperação muscular. Então, mais proteína que carboidrato. Mais proteína que carboidrato. Entendi. Digamos assim, um peito de frango com um pãozinho integral também. Pãozinho integral. Ou então, mais peito de peru com o tal do pão integral. Isso, mais peito de peru e menos pão integral. Aumentar a dose de proteína. Aumentar a dose. O carboidrato, ele vai servir para repor o glicogênio que tu gastou. E a proteína para recuperação muscular. Então, é mais interessante agora a recuperação
então é proteína maior quantidade. Bom, gente, aí nós falamos no objetivo de quê? De emagrecimento, quem quer emagrecer. Agora a gente entra pro lado de hipertrofia, ou seja, para quem quer ganhar mais massa muscular, para quem quer definir mais. Seria mais ou menos esse o termo, né? Para quem... o treino de hipertrofia, ele exige muito do corpo, porque tu tem que usar a tua gordura corporal e ganhar massa ao mesmo tempo, é muito complicado. Então, é interessante que tu faça um pré-treino exatamente antes de entrar na academia. Por isso que muitas pessoas usam suplemento, porque se torna muito mais fácil. A proteína, nesse caso, ela não pode ser do peito de peru, do queijo, porque a digestão dela é um pouco demorada. Então, seria legal uma proteína com uma digestibilidade maior. Ele pode fazer uma refeição 40 minutos igual a essa, igual ao do emagrecimento, pão integral, o mesmo estilo, mas seria interessante que antes de entrar na academia ele tomasse uma malto, ou um pão branco, uma fatia de pão branco. Um carboidrato de índice glicêmico alto, porque ele logo se torna energia e ele vai ter aquele pique para fazer atividade física. Uma banana, uma fruta, uma banana, uma fruta, pode ser um pouco de banana com aveia, apesar assim, a fibra é complicado de trabalhar no pré-treino, mas quantidades pequenas é tudo certo. E depois do treino, acabou? Diferente do emagrecimento, imediatamente após o treino, ele tem que se alimentar. No máximo 10, 20 minutos ele tem que estar ingerindo alguma coisa. Se ele for almoçar, ele pode fazer um almoço com bastante batata doce, frango, arroz e feijão e carne, né? Essas alimentações, assim, essa refeição completa. O feijão entra como carboidrato ou proteína? Se ele for associado ao arroz, ele vira uma proteína. O arroz e o feijão juntos, eles se tornam uma proteína bem interessante. E tem a fibra, tem, né, vários outros pontos positivos. Mas daí também entra a suplementação, porque tanto se usa a suplementação na hipertrofia, no ganho de massa. Porque é interessante, você está na academia, você só coloca água e ingere um shake de proteína com carboidrato. Mas nenhuma alimentação é substituída por suplementação. É sempre interessante a gente focar numa alimentação correta, daí sim depois entrar com a suplementação. Então, se ele terminar o treino, for direto para casa e se alimentar, não tem necessidade de fazer a suplementação. Se não, suplementa com um shake de proteína. Se por acaso não tiver tempo. Ou assim, às vezes a hipertrofia, por ser um treino muito exaustivo, a pessoa perde a fome. Ela fica um pouco, né, inapetente e é importante que ela coma depois. Então, às vezes, se usa do shake por ser mais prático, mais fácil. O shake de proteína com carboidrato. Nunca deixar o carboidrato de lado. Nunca deixar o carboidrato de lado. Só que isso é muito pessoal. As adequações nutricionais, elas têm que ser personalizadas. Vai de acordo com peso, tamanho, objetivo, esporte que pratica, quanto tempo faz. É um treino de meia hora, é um treino de 1h30. Então, todas essas questões a gente tem que analisar para fazer individualizado. Sempre vai ser uma coisa individualizada. Não dá para usar a alimentação e a suplementação de outra pessoa, porque é outra pessoa. É aquele negócio de comparar com um amigo, evitar... usar a dieta de revista... Esquece, não funciona. E com relação, você falou, a maioria das pessoas treina de manhã. Teria um horário certo para esses objetivos que a gente falou, ou seja, emagrecimento e hipertrofia? O certo seria treinar de manhã, no meio da tarde ou então à noite? Olha... essa parte de treinamento, lógico que são os professores de educação física. Na nutrição a gente estuda alguma coisa até para poder orientar. O que a gente sabe hoje é que o cortisol, que é o hormônio que ajuda no emagrecimento, ele está mais alto de manhã. Então, se eu for fazer um treino de corrida e eu precisar desse cortisol, é mais interessante que seja de manhã. E muitas vezes a hipertrofia é melhor à noite, porque daí tu vai fazer teu treino e logo tu descansa, logo tu vai se alimentar e vai dormir. Mas isso é muito pessoal, porque se a pessoa tem um dia cansativo, à noite ela está cansada, ela não vai conseguir fazer um treino muito puxado. Então, isso é muito pessoal. Mas, assim, o que a gente lê, hoje a gente sabe, hoje em dia é que é interessante a hipertrofia à noite e o emagrecimento de manhã. Muito obrigada. Olha, bacana aí as dicas para quem quer emagrecimento e para quem quer definição muscular. A gente deixou bem claro aqui a alimentação correta para cada objetivo seu. Obrigada pela participação aqui no nosso programa. Convite. Valeu, querida. Obrigada. Bom, pessoal.